você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui vamos falar sobre a série da nossa caçula, da nossa neném, da nossa Kitty. Vamos falar sobre Com Carinho, Kitty. Roda essa vinheta. Você não se lembre, a nossa Kitty vem aí de uma família muito famosa. Sim, estou falando dos Colvey, que ficaram bastante conhecidas graças à trilogia de Para Todos os Garotos, que é um livro que virou adaptação para filme na Netflix e conquistou o coração de tantas pessoas. A história a gente conhecia a Lara Jean, né? E Lara Jean tinha amado apenas 5 garotos na vida dela. A história segue, mas basicamente a Lara Jean tem 2 irmãs, a Margot, que é a irmã mais velha, e a Kitty, que é a irmã mais nova, que apesar de não ser a protagonista do filme, ela arrasava nos poucos minutos de cena. Ela era a pessoa engraçada, ela era a pessoa que fazia o negócio acontecer, inclusive foi graças a Kitty que a gente teve as cartas de Lara Jean finalmente enviadas, né? Porque foi a Kitty que envia por correio. Kitty é mesmo uma das personagens mais interessantes pra gente ter uma história sobre ela. E quando a gente ficou sabendo que depois da trilogia de Para Todos os Garotos, Kitty ganharia uma série, eu pelo menos amei e fiquei esperando ansiosamente essa série. E neste vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre tudo que eu achei e também vou falar algumas pontas soltas para uma possível segunda temporada. Se você curte esse tipo de vídeo, falando aí sobre séries, falando o que eu achei, pontas soltas, teorias para uma possível nova temporada, aproveita, já se inscreve nesse canal e também me segue nas redes sociais, eu sou @itsmaraújo em todas elas. E bora começar esse vídeo. Uma das coisas que eu mais gostei na série foi que eles resolveram manter todo um carinho, todo um cuidado de mencionar a família da Kitty a todo momento. Apesar da gente estar falando aí da mais caçula das irmãs, né, e dela não estar ali vivendo nos Estados Unidos perto da família, a gente vê que a Kitty menciona a Lara Jean várias vezes, precisa da Margot em determinado momento, liga e fala com o pai num outro momento de crise, então mesmo a Kitty estando longe, a família dela tá sempre ali muito bem representada, fora os poucos detalhes e esses easter eggs que eles vão soltando ali na série, que se você ficar ligadinho, você percebe o quanto eles tiveram um cuidado de colocar ali detalhes de que é uma continuação mesmo dessa família, dessa história, desse momento, então é muito bonito de acompanhar. Eu vou falar mais sobre eles no nosso vídeo de curiosidades. Mas falando aqui o que eu achei, eu fiquei muito feliz com a série, com a premissa da série, principalmente, né, porque já é focado na Kitty. Mais do que isso, eu gostei muito da história. Na sinopse, o que a gente sabia era que a Kitty ia estudar fora dos Estados Unidos, na Coreia, porque ela conheceu no último filme, né? Ela conhece um cara que é o Dai, ela meio que fica encantada por ele, troca telefones e eles ficam se falando. E isso se mantém ali por anos, até de fato ela conseguir uma bolsa pra estudar no segundo colegial na mesma escola dele. E apesar de sim ser um caso de amor, dela querer ir pra Coreia muito mais por causa dele, ela também tem ali outros porquês relacionados a isso, né? Principalmente sobre a mãe dela, que já morou na Coreia, né? Então ela tem essa descendência coreana. E ela das irmãs, né, por ser a mais nova, é a que menos teve contato com a mãe, então ela realmente querer conhecer mais da mãe dela, querer saber o que a mãe dela viveu, o que ela passou, é bem interessante e eu gostei dessa jornada aí que a Kitty acaba fazendo. No trailer a gente já sabia que a Kitty, ela tava se envolvendo com o Dai em todos esses anos e ela resolve surpreender ele, né, indo lá pra Coreia e falando, oi, agora eu vou morar aqui, e meio que ele já tem uma nova namorada, então você ficava achando que o Dai era um homem babaca, assim, logo do trailer eu falava, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso com ela. E aí eu fui muito bem surpreendida ao longo dos 10 episódios em que a história foi se revelando uma outra coisa, né, de que não era exatamente isso. E eu acho que essa foi uma das melhores coisas, assim, da série, porque apesar de ter 10 episódios, que pode ser considerado poucos, porque a duração também é de 30 minutos, acontece muita coisa, tem muito plot, acha que vai ser uma coisa, né, com essa sinopse, aí você vai, você descobre outras e você descobre outros personagens, e aí uma pessoa que era inimigo da Kitty não é mais inimigo, a menina que competia com ela pela atenção desse namorado já não é uma competidora de fato, então você vai conhecendo ali, você vai se apaixonando por cada um deles, inclusive eu amei cada um dos personagens, acho que eles têm uma personalidade muito forte, muito legal, que combina e contrasta muito ao mesmo tempo com a Kitty, então é legal de assistir. Adorei que mantiveram esse negócio da mãe dela, adorei que mantiveram a família dela, adorei os novos personagens, adorei os triângulos amorosos que foram meio que surgindo ao longo do caminho, né, e principalmente como essa série, ela não tá assim, são só essas pessoas aqui que vão me interessar, a Kitty, ela tá aberta ali pra sexualidade dela, né,
né? Então ela se permite ter sentimentos, né? E ela sente todos eles, e ela tá tentando lidar com eles, tá tentando entender o que são eles, né? Então é bem bonito de acompanhar essa trajetória dela, enfim. E agora eu vou falar muito mais sobre o final, né? Então essa foi minha parte geralzão, assim, sem spoilers. E agora a gente vai falar muito com spoilers, principalmente sobre o final, pra gente comentar as pontas soltas e algumas teorias para uma possível segunda temporada que ainda não foi confirmada pela Netinha, mas eu tenho esperança, eu acho que vem aí, porque, enfim, essa série vai estourar. Tô sentindo que vai estourar, todo mundo vai amar, e aí a Netinha vai renovar. Começando pela nossa primeira ponta solta, a Kiri vai ser expulsa do colégio. Basicamente é isso. A Kiri vai ser expulsa porque ela tava morando no dormitório masculino junto com os meninos, já que a roommate dela era uma porca e ela não conseguia morar lá. Simples assim. E aí, fazendo isso, ela não cumpre com o contrato que ela tem ali na bolsa, né? Que é violar uma das regras da escola, e ela acaba tendo que ser, enfim, expulsa do colégio. Ela tá bem triste com isso, tudo mais, com a situação. E aí eu fico bem chateada, assim, porque a menina não fez nada demais, entendeu? Assim, ela dormiu num dormitóriozinho errado. Eu fiquei revoltada com essa cena. Não gostei dela ter sido expulsa, mas pelo menos a gente tem ali a Yuri, que elas se encontram na hora que ela tá indo embora, né? No aeroporto. E a Yuri liga pra mãe dela e fala pra mãe dela que é um erro ela expulsar a Kiri, que ela não concorda, até porque ela também não expulsou os meninos. Porque, como eu falei, a Kiri tava morando com outros 3 meninos e os outros 3 meninos não foram expulsos. Pois é. E aí, eu acho que numa possível segunda temporada, a Kiri deve voltar pra escola. Eu acho que ela vai sim, né, pra Los Angeles e tal. Ela deve ficar lá, curtir esse período aí de férias, né, que eles vão ter. E depois ela deve ser convidada a voltar pro colégio, só que dessa vez, talvez, sem uma bolsa. Então eu imagino que talvez numa segunda temporada, a Kiri tenha que trabalhar, de fato, pra manter ali, enfim, pra ela se manter no colégio, que eu imagino que deve ser bem caro pra ficar nesse colégio. E eu acho que com isso, pelo menos, a gente teria uma independência diferente da Kiri do que a gente viu até agora, né? Porque ela ficou ali só no colégio e tudo mais, então quem sabe ela tendo que trabalhar, ela tendo que se virar mais sozinha, a gente não tenha outras caras ali da Kiri, sabe? E já coloco aqui que eu queria muito que numa segunda temporada a gente tivesse pelo menos um pouquinho assim, ó, das irmãs dela. Um pouquinho assim de Lara Jean, que com uma Margotzinha aparecendo, não só sendo citada, acho que ia ser uma participação especial, não precisa ser muito, talvez só um FaceTimezinho ali, mas eu acho que ia ser bem bacana pra gente ver. Enfim, como eu falei, Yuri ligou para a mãe dela lá do aeroporto, mas Yuri também ficou com algumas pendências aí, né? Primeiro porque Yuri ouve a Kiri basicamente se declarar pra ela, e ela não consegue responder porque a Juliana, que é a namorada dela, chega. Inclusive, todo esse plot aí dela com a Juliana, eu achei que foi um plot bem legal, porque a Yuri, desde o começo, ela mostra que ela é gay, que ela tem esse problema na família, que a mãe dela não aceitar quem ela é, e ela acaba descobrindo que foi a mãe dela que afastou elas duas, então tem tudo isso que eu achei muito importante. E aí, finalmente, ela vai encontrar a Juliana de novo, né, que é a Juliana voltando ali pra Coreia. Eu acho que vai ser também só por aquele momentinho ali de férias. Possivelmente elas vão ter algum namoro à distância. Quem sabe aí a Yuri consiga sentir alguma coisa pela Kiri também, que já era até uma coisa que Juliana tava sentindo ali, falando, nossa, só fala da Kitty, você só fala da Kitty. Não sei, acho que elas duas ainda têm muita coisa pra entregar pra gente. E principalmente, quem sabe, numa segunda temporada, elas também não explorem um pouco mais esse sentimento. Será? Eu gosto da Kiri porque ela combina com qualquer pessoa amorosa que ela vê pela frente. Você vai ver, eu vou falando, você vai falar, eu gostaria que ela tentasse mais, gostaria que ela ficasse com o fulano. E já que a gente tá falando ainda do final do aeroporto, uma outra pessoa atravessa a cidade para ir dizer adeus a Kiri, que é o Dai, que sim, era o namorado dela, o motivo pelo qual ela vai para a Coreia do Sul, como pretexto, né? Porque aí depois ela descobre que ela não tá lá só por causa dele. Mas enfim, ele era um dos grandes motivos pra ela tá lá. E aí o Dai e ela se despedem e eles terminam o namoro, finalmente, né? Porque ficou naquele negócio meio, será que eles tinham terminado? Será que não? Ficou uma coisa meio estranha, né? A briga deles no final, então eles terminam o namoro. Só que ao mesmo tempo você percebe que eles têm uma ligação muito forte, eles são muito amigos, eles são melhores amigos. Enfim, eu não sei se não tem chance mesmo deles ficarem juntos mais pra frente, ou se eles só se encontraram naquele momento da vida de, era a pessoa certa na hora errada, sabe? Porque eu achei muito forte eles falando, tipo, você foi o primeiro garoto que eu já amei. Era uma clara referência para todos os garotos que eu já amei, e eu fiquei assim, com o coração apertadíssimo. Eu falei, meu Deus, como que eles estão terminando já? Mas aí eu entendi que era só a primeira temporada, então se ela ficar com ele também no final, não vou reclamar. Mas o Dai, além de ter esse negócio aí com a Kiri, ele ainda tem uma outra ponta solta muito interessante que ficou meio que no ar, né? O Dai tava lá na escola e ele chega a mencionar pro Kyo que ele não foi o melhor aluno da classe. Ou seja, se ele não foi o melhor aluno da classe, com as notas mais altas, o aluno número 1, ele poderia sim perder a bolsa dele.
E a gente sabe que o Kyo tá namorando o Florian e é ele que fica como o aluno mais inteligente, né? O número 1 da classe. Só que Florian roubou, né? Ele roubou pra passar, simples assim. E ele já tinha a resposta das provas, por isso que ele ficou ali como aluno número 1. Então talvez o Kyo tenha que denunciar o namorado dele pro Dai não ser expulso do colégio e não perder a bolsa, né? Acho que ele poderia ser expulso muito mais por perder a bolsa de fato. E talvez numa segunda temporada a gente veja o Kyo tendo que tomar essa decisão. E eu acho que vai ser difícil pra ele. Além disso, eu queria entender mais sobre o Dai com esse negócio dele de não ter tanto recurso financeiro, né? Será que ele conseguiria trabalhar em algum lugar, fazer alguma coisa? Eu não sei, assim, mas eu fiquei bem preocupada com ele. Principalmente quando ele pede demissão, né? Claro que era um trabalho bem estranho, né? Ficar ali com o pai da Yuri, né? Trabalhando lá na firma do pai da Yuri. Enfim, queria que ele não ficasse sem dinheiro, sabe? Ele é tão bom, né? Sei lá, enfim, queria só as melhores coisas para Dai. E aí eu quero ver o que o Kyo vai fazer, porque eu acho que o Kyo fica nesse impasse mesmo, né? A gente não sabe o que ele vai decidir. Eu acho que no final ele vai dedurar sim o namorado dele e vai ficar sozinho numa segunda temporada, possivelmente bravo com o Dai, revoltado, não sei. Não sei o que imaginar para Kyo, de verdade. Ainda falando sobre mais um dos interesses amorosos da Kiri, porque sim, 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais para a dona Kiri, porque ela está indo embora então, né, da Coreia, e aí ela percebe que tem uma pessoa ali do lado dela que é apenas o outro roommate do Dai, que é o Minho, que é aquela pessoa que ela conhece logo desde o primeiro episódio, que é super grosso com ela, e aí eles têm aquele caso meio inimigos pra melhores amigos, pra possível casal. Basicamente essa é a relação entre eles, e ele fala que ele tá indo de classe econômica só porque ela ia precisar de um amigo, e ele se declara pra ela falando que ele ama ela, né? E ela fica tipo assim, e agora, meu Deus? Então eu acho que a Kiri não vai querer se envolver nesse momento com o Minho, porque eu acho que ela acabou de terminar com o Dai, né? Então talvez ela queira um tempo ali mais sozinha pra ela acalmar o coração, ver exatamente o que ela quer. Mas eu acho sim que vai ter esse momento desse casal, e eu quero muito ver esse casal acontecendo, porque eu acho que pode entregar muita coisa pra gente, e principalmente essa amizade entre eles dois também, que eu acho que vem aí e vem forte. Outra pessoa ali que também deixou pontas soltas foi a mãe da Yuri, né? Que é apenas a diretora do colégio, que é apenas a melhor amiga da mãe da Kiri. Foi a pessoa dos vários plot twists, né? Porque a gente descobre que ela teve um filho, e aí ela já foi relacionada com um dos professores, e aí ela deu o bebê pra adoção porque ela era muito nova, e aí agora o cara reapareceu procurando a mãe. Enfim, muitos plot twists ao redor dessa mulher, né? Que é a Jim. E eu acho que a primeira coisa que eu espero pra segunda temporada é que ela se divorcie do pai da Yuri. Principalmente porque esse cara é um bosta, né? A gente sabe que ele trata funcionário igual lixo, ele trata ela igual lixo, ele não tá nem aí pra ela, ele tá ali só pra dinheiro e oportunidades, trabalhos. Então eu queria muito que ela terminasse com ele de vez, porque a gente fica sem saber se ela realmente terminou com ele ou não. Eu acho ela uma mulher muito boa, muito incrível, e eu queria ver mais dela sem estar ali com esse homem péssimo que é o marido dela. E aí, falando de mães, né, como eu já tinha falado, a gente ainda tem a mãe da Kiri, que apesar dela não estar mais aqui, né, dela já estar morta, ela deixou uma carta pra melhor amiga dela, que é a Jim, né, que é essa diretora, e a Jim passou a carta pra Kiri. Ela falou que ela nunca teve coragem de responder a carta, mas ela abriu e tal, e foi isso. E aí a Kiri resolve ler enquanto ela tá lá no avião, e ela descobre que a mãe dela teve sim outros garotos por qual ela foi apaixonada antes do pai dela. Então eu acho que numa segunda temporada esse daí vai ser o grande X da questão, né, a grande história da vez. Acho que ela vai tentar descobrir quem é esse Simon, que a gente sabe que é o cara que a mãe dela amou antes do pai dela, e vai tentar saber quem é que foi ele, o que ele pode contar mais da mãe dela. E eu acho que talvez numa segunda temporada a gente saiba outras coisas da mãe dela que possam não ser tão incríveis, maravilhosas assim. Não sei se pode ser, mas é que tudo que a gente descobriu da mãe dela até agora foram coisas muito, muito, muito boas. E talvez a gente possa ver ali algum lado não tão bom assim, mas não que ela seja uma má pessoa, assim, sabe? Só que ela passou por algumas dificuldades ou alguma coisa. Acho que tá faltando coisa ainda da mãe da Kiri, sabe? Pra gente descobrir. Enfim, queria muito ter mais. Eu acho que acabou a série muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo eu amei assistir. E eu já estou aí aguardando a segunda temporada, que eu quero que tudo isso que eu falei aconteça. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir nas redes sociais. E se eu deixei alguma coisa de fora, ou se você quer comentar sobre alguém, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou adorar saber também, tá? E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!